aqui nesse mar maravilhoso para falarmos a respeito das três autoridades. Você lembra da história que Jesus vinha andando com os seus discípulos no barco? E eles vinham andando com o barco e de repente se levantou uma grande tempestade e eles ficaram desesperados. E aí chamam Jesus e Jesus vem, acalma o mar e o mar faz bonança. E ali eles veem o poder de Jesus, a autoridade de Jesus. A primeira autoridade que vemos nesse texto é a autoridade do homem sobre a natureza. O homem tem poder sobre a natureza. Ele represa rios, fazer as suas hidrelétricas, ele faz asfaltos, avenidas para que os carros passem. Ele tem uma autoridade sobre a natureza. Assim como também nós podemos perceber nesse texto, os homens com autoridade sobre a natureza, quando eles vão lá, fazem o barco, cortam a madeira, preparam o barco, constroem o barco, e aí eles usam a vela, eles usam o vento, o mar, a madeira, e ali eles fazem um meio de locomoção que é o barco, e usando o vento, usando a madeira, e usando ali o leme, o próprio mar, eles exercem autoridade sobre a natureza. Nós vemos isso em vários momentos na história, o homem exercendo o poder sobre a natureza. Mas, de repente, a natureza começa a se voltar contra o homem. E aí nós vemos a autoridade da natureza sobre o ser humano. Quando o mar começa a ficar revolto e os ventos começam a soprar muito forte, os homens começam a ficar desesperados e a natureza começa a exercer sua autoridade sobre o homem. Soprando com ventos muito fortes, o mar se encapelando, ficando revolto, e ali eles perdendo totalmente o controle da embarcação, desesperados, porque estavam indo a pique. Nós vemos aí a autoridade da natureza sobre o homem. Há pouco tempo nós vimos aí os tsunamis, terremotos, são a autoridade da natureza sobre o homem, onde o homem não tem controle da natureza, não consegue deter o mar que avança com ondas monumentais em direção à terra. Essa natureza, ela tem uma força sobre o homem. Mas o lindo é notar a autoridade que está acima do homem e acima da natureza. A autoridade que é a autoridade sobre toda a terra, é a exousia, a autoridade suprema, que é a autoridade de Deus sobre o homem e sobre a natureza. Quando Jesus se levanta daquele barco e aquela tempestade está ocorrendo, as ondas começam a se levantar, as ondas começam a bater naquela embarcação e eles começam a ficar desesperados. Quando Jesus está ali no meio daquela tempestade, no meio daquele mar, imenso mar, ele levanta as suas mãos e ele começa a ministrar. Ele tem autoridade sobre o mar, sobre a natureza, sobre o vento, e ele manda que ele acalme. Devagarzinho, o mar vai se acalmando, o mar vai ficando tranquilo. E nós vamos vendo aí o poder de Deus sobre a natureza. Então, meus queridos, quando falamos sobre autoridade, Jesus é a autoridade suprema sobre o mar, sobre o homem, sobre qualquer situação. Por isso, não tema quando você estiver passando por qualquer situação, porque o Senhor está contigo. Ele é autoridade sobre tudo e sobre todos. É autoridade sobre a tua vida, é autoridade sobre o inferno, sobre o diabo, sobre qualquer situação e sobre qualquer pessoa. Por isso, nessa manhã, eu quero falar para você, confie na autoridade do Mestre e Ele mudará as circunstâncias da tua vida.